Esta é a história de Yamilet, e se alguém ouvisse superficialmente, ainda diria: isso não aconteceria comigo. Ela também pensava o mesmo até que tudo aconteceu com ela. Começou em Reynosa, Tamaulipas. Os pais dela estavam organizando a festa de 15 anos dela. Vestido bonito, valsa, fotos, bolo, o de sempre. Era um dia importante para ela durante a valsa. Você sabe como é? Primeiro você dança com seus pais, depois com seus tios, primos, avós e no final vem amigos e conhecidos. Entre eles estavam conhecidos dos pais dela, nada especial. Ele se aproximou, dançou uma música com ela, disse parabéns, sorriu e voltou para sua mesa. Tudo seguiu normal. Fim da história ou era o que ela pensava? Alguns meses se passaram e Yamilet já estava no ensino médio em um dia qualquer de aula. Quando ela recebe uma notificação no WhatsApp, era um número que ela não tinha salvo. Antes de abrir a mensagem, ela parou olhando a foto do perfil e aí reconheceu. Era o mesmo cara que tinha dançado com ela nos 15 anos. A mensagem dizia: Oi, você pode me mandar o vídeo onde eu danço com você na sua festa? Achou curioso que ele a procurasse, mas só mandou o vídeo e continuou o seu dia. Mas ele voltou a escrever no dia seguinte, e no outro, e sem perceber, já estavam conversando todo dia, mensagens longas, piadas, conversas de madrugada. Foi nesse vai e vem que Yamilet percebeu que ele era quase 10 anos mais velho, mas falava de forma tão normal, tão tranquila, que ela não deu importância. Ele também trabalhava na prefeitura e organizava eventos. Ele não transmitia uma vibe estranha, ninguém suspeitava. Durante a festa de 15 anos de sua melhor amiga Scarlett, ela o reencontrou. Ela estava desesperada procurando alguém para dançar, porque na festa quase nenhum garoto sabia dançar bem, e ele chegou direto para convidá-la. Eles dançaram, riram, tudo fluiu como se já se conhecessem de antes. Esse dia marcou o início do fortalecimento de tudo. Depois daquela festa, as conversas ficaram ainda mais frequentes. Mensagens, ligações, cumprimentos de sempre. De repente, ele sumiu, parou de responder e não ficou mais online. Ninguém soube de nada. Yamilet seguiu sua rotina, escola e cuidando da avó, que mal se movia devido aos problemas nos joelhos. E um cara do colégio que jogava futebol e com quem ela estava meio que ficando perto do aniversário dela. Vendo o jogo do jogador de futebol, ela recebeu mensagem de um número de Rio Bravo. Oi, Yamilet, feliz aniversário. Ela não respondeu, e nesse mesmo dia, mostraram a ela uma foto do quase namorado, o jogador de futebol, abraçado com outra garota. Ela ficou brava, e por isso, respondeu quando o número de Rio Bravo mandou mensagem novamente. Ela desabafou com ele, contou tudo, e ele aproveitou para voltar a se envolver na vida dela. No dia seguinte, na escola, 3 caras se aproximaram dela, com um buquê enorme. Você é a Yamilet? Isso é para você. Sem cartão, sem nome. À noite, ele escreveu para ela. Gostou das flores? E aí começou a avalanche. Chocolates, perfumes, bichos de pelúcia, buquês caríssimos. Até um que vinha com notas de $100 e de 500 pesos amarradas. Em menos de um mês, o quarto dela virou uma loja de Dia dos Namorados. As amigas estavam fascinadas, ela também, mas algo não batia. Certa vez, ela perguntou: em que você trabalha agora? Ele respondeu que tinha mudado de trabalho e que agora, em 10 dias, ganhava o que antes levava 1 ano para juntar. Mas nunca dizia de quê, sempre mudava de assunto. Seus pais, por outro lado, viviam ocupados, tinham sido promovidos e quase não estavam em casa. Ninguém questionou a origem dos presentes. Achavam que era um namoradinho do ensino médio. E um dia, ele a convidou para sair, pediu para ela chamar uma amiga e disse que ele iria com o irmão dele. Foram ao cinema, jantaram na 20 de novembro, deram uma volta pelo periférico. E em um momento, Yamilet se vira e vê sua amiga Scarlett beijando o irmão. Tudo acontecia rápido demais, mas ninguém percebia. Yamilet acabou se tornando namorada dele, sem que houvesse um momento exato em que decidiram isso, mas a realidade a atingiu de repente. Numa noite, eles estavam de caminhonete, ele dirigia e de repente disse: não se assuste, vamos para minha casa. Ela achou que era uma bobagem, mas ao chegar viu 4 homens encapuzados, armados, cuidando de um portão de metal. Olha, são bandidos?
disse assustada. Mas ele continuou dirigindo, os homens o cumprimentaram e o portão se abriu. Lá dentro havia uma casa enorme, quase luxuosa, muito incomum para quem supostamente organizava eventos. Foi aí que caiu a primeira bomba. Ele tinha a esposa e um filho, depois veio a segunda. Aquela casa bonita era uma casa de segurança e ele, junto com o irmão, estavam ligados a um cartel. E essa pessoa era um dos. Tudo se apagou por dentro dela. Ela quis ir embora imediatamente. Só ficaram alguns minutos, mas para ela pareceram eternos. Os dias seguintes, ela tentou se afastar dessa pessoa. Demorava mais para responder qualquer mensagem que recebia e evitava as ligações. Mas sua amiga Scarlett fazia o contrário. Postava stories de mãos dadas com o irmão, sem mostrar os rostos, mas exibindo que tinha namorado. Perguntavam para Yamileth se ela sabia quem era o cara, e ela evitava o assunto a todo custo, até que um dia ele disse que iria à escola dela porque estava preocupado com ela. Yamileth, para impedir isso, inventou que estava naqueles dias e que não estava se sentindo bem, e ele deixou passar por aquele dia. Depois veio o primeiro golpe sério e a situação saiu do controle. Scarlett, a melhor amiga de Yamileth, desapareceu por 4 dias, não foi à escola. A família dela estava procurando por ela em todos os lugares, os vizinhos procuravam, a polícia procurava e a foto dela saiu em alerta. Perguntaram a Yamileth se sabia com quem a amiga estava saindo. Ela lembrava da casa, dos encapuzados e do portão, sabia onde poderia estar, mas pela pressão dizia não saber de nada. Naquela sexta, com a cabeça confusa, ela foi à casa daquele cara, onde provavelmente a encontraria. Saindo da escola de uniforme, mochila e medo, ela foi. Ao chegar, os de fora a deixaram entrar sem perguntar se era a namorada do patrão. Ele a recebeu sorrindo. Ela não perdeu tempo e perguntou diretamente por Scarlett. Levaram-na para um quarto. Ela estava deitada em uma cama, quase inconsciente, ao lado do irmão dessa pessoa. E também explicou que já estavam consumindo há dias. Yamileth tentou acordá-la como pôde, com tapas, gritando com ela. Ele disse que era assim que passava, que não a mexesse tanto. E então acontece que os seguranças dessa pessoa... Por que ele tinha seguranças? Avisam que os contratos foram entregues, então ele corre para resolver e permanece lá. No quarto de Scarlett, Yamileth continua tentando acordar Scarlett e nesse momento entra a esposa dessa pessoa. Ela não gritou, não veio brigar, apenas olhou direto nos olhos dela e deu um conselho. Olha, se afasta dele, porque ele é muito ciumento, é impulsivo e isso não vai acabar bem para você. Se puder, afaste-se. Se conseguir que ele pare de gostar de você, faça, mas não permaneça. Obrigado, Yamileth. Eu não sabia que esse conselho salvaria a vida dela. Yamileth conseguiu convencer Scarlett. Quando ela meio que reagiu, Yamileth a levou quase arrastando, não disse nada, só agradeceu, não reclamou de nada. Ela só queria ir embora. Yamileth a levou e deixou a alguns quarteirões de casa para não ser vista. Pouco tempo depois, dias após Scarlett ter se reintegrado e reconstruído sua vida, veio o segundo golpe. Yamileth soube de uma notícia. O irmão dessa pessoa, o namorado de Scarlett, foi atrás de um garçom só porque ele sorriu e conversou demais com Scarlett. E depois, com uma frieza que só poderia ser descrita como inútil, desumana, fez o mesmo com a própria Scarlett por ciúmes. E não houve presos, isso a destruiu, ela chorou sozinha, escondida. Os pais dela perceberam que algo estava errado, mas ela não sabia como explicar algo assim, não fazia ideia de por onde começar. Numa noite, enquanto cuidava da avó, ele ligou mais agressivo que nunca, exigindo saber onde ela estava e por que não atendia. Ela cedeu à pressão, atendeu a ligação seguinte e disse que estava em casa com a avó, que não queria sair. Ele explodiu. Minha mãe, você é minha. Agora mesmo vou até a sua casa te tirar pelos cabelos. E se você não for comigo, vou acabar com a sua mãe, seu pai, sua avó. Até o cachorro eu vou pegar. Ele desligou e poucos minutos depois ligou para outro número. Ela atendeu tremendo. Era a esposa. Yamileth, sabe de uma coisa? Essa pessoa está louca. Disseram que vão te procurar. Se puder, vá embora agora. Vou distraí-lo o máximo possível. Foi aí que Yamileth pensou que tudo tinha acabado.
Ela já estava cansada de tudo e não planejou fugir, não queria mais se esconder, apenas aceitou seu destino. Ela fez uma mala, guardou roupas, fotos, algumas coisas pessoais e para Cel, sua avó, preparou comida como fazia todo fim de semana. Enquanto comiam, ela perguntou: "Por que você está tão preocupada, filha?" Ela não respondeu e saiu do quarto. Apressada, continuou com o que estava fazendo e escreveu uma carta para seus pais explicando o que conseguiu colocar no papel. Caso não a encontrassem mais e caso nunca mais tivessem notícias dela. Ela fez tudo isso com as mãos trêmulas e chorando silenciosamente. Em poucos minutos, quando ela ia sair pela porta, alguém ficou na frente dela. Sua avó, que não conseguia andar, estava de pé, bloqueando a saída. "Você não vai mais sair daqui." Milete disse para ela que não podia ficar de pé, que se sentasse, mas a avó segurou sua mão e repetiu: "Não saia." Ela a levou de volta para o quarto, a sentou na cama e a segurou ali. Milete obedeceu. Ela olhava pela janela o trânsito e cada carro que passava a fazia tremer, cada barulho a deixava em alerta. Passou meia hora primeiro, depois 1 hora, depois 1 hora e meia e ninguém nunca chegou. Ela não entendia até que viu as notícias. Ele, junto com seus seguranças, se deparou com os marinheiros em um ponto muito específico da cidade. Houve confronto, os marinheiros não deram tempo nem de descer, nem de reagir. Ali, tudo terminou. Para ele. Ele não sentiu nenhum tipo de alegria, mas sentiu um grande alívio, como se tivessem tirado um peso enorme de cima dele. Meses depois, Milete finalmente falou sobre o assunto com seus pais, contou tudo para eles. E eles, em choque, perguntaram para a avó: "Como você se levantou naquele dia se não podia andar?" A avó respondeu: "Quando você saiu do meu quarto, rezei por você porque parecia preocupada e Deus apareceu para mim ali. Ele me disse que você estava em um grande perigo, me deu a mão e falou: Milete está em perigo, levante-se e não a deixe sair. Eu disse que não podia andar e ele me falou: sim, você pode, levante-se e ande, e por isso eu te impedi." Isso deixou todos em silêncio, doeu em Scarlett, doeu ver no que a vida dela se transformou. Foi difícil para ela voltar a se apegar e confiar em alguém novamente. Certa vez, ao contar sua história, ela resumiu: "Antes de ser namorada de alguém do crime, eu era só uma debutante de 15 anos. Eu só queria dançar na minha festa de 15 anos. Eu não queria conhecer o diabo." Se você também tem uma história que queira contar, mande para mim, Cornil, no meu e-mail ou em qualquer uma das minhas redes sociais. Vou ler assim que puder. Muito obrigado por assistir ao vídeo. Sério, isso ajuda pra caramba. Se você der like, comentar ou compartilhar, e se gostar desse tipo de conteúdo, pode se inscrever. Te agradeço muito, a gente se vê na próxima.